Os amigos e colaboradores do Ministério Ananias Alberto o convidam a unir-se a nós nesta hora inesquecível do louvor e adoração com o Reverendo Ananias Alberto, o ministério que está a cumprir a grande comissão de levar o Evangelho a todas as partes do mundo através do trabalho missionário, a Cruzada Cristo Vive, o programa radiofônico semanal Tempo de Colheita, programa online Café Hora da Coinonia, construção e abertura de novas igrejas e programas de ação social e autossustento. Oramos para que através deste programa você possa chegar-se mais perto de Jesus. O Reverendo Ananias Alberto ensina sobre a liderança, relacionamentos conjugais e familiares, libertação, curas e comunhão com Deus. Recebe em seu espírito e seja abençoado com esta mensagem vinda da parte de Deus. Salmos do número 127, vamos ler apenas o versículo de número 1. Salmos 127. Vamos ler o versículo de número 1. Hoje eu quero falar com os pais e também você, futuro pai, futura mãe, sobre as consequências da superproteção. Muitas vezes nós pensamos que estamos a fazer bem e às vezes não, porque cada um de nós foi educado de uma forma diferente, cada um de nós vem de um lar diferente do outro e às vezes nós transportamos erros educacionais dos nossos pais para os nossos lares até hoje. E isso tem consequências. E é disso que nós queremos falar hoje nesse culto da família. Amém? Salmos de número 127. Estamos a agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá na manhã de hoje de podermos partilhar a palavra do Senhor. A Bíblia nos ensina que quando ouvires a voz do Senhor teu Deus no dia de hoje, não endureça o teu coração. Cada dia que você ouve a palavra, cada dia que você se reúne neste lugar, é uma oportunidade soberana que Deus está a te conceder, como falei ontem no culto da Santa Ceia, transformados para transformar. Pois a Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir a palavra. Quanto mais você ouve, também você deve justificar o que você está a ouvir. Amém? Quanto mais você ouve, você também tem que experimentar uma mudança, uma transformação. Então vamos ler o texto bíblico. Salmos 127, apenas o versículo 1. O versículo 1 diz o seguinte: a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. E se o Senhor não proteger a cidade, se o Senhor não proteger a casa, se o Senhor não proteger os filhos, inútil será a sentinela montar guarda. Palavra do Senhor. Toma o teu assento, graças a Deus. Hoje vamos falar sobre as consequências da superproteção. E nós lemos um salmo muito conhecido pela igreja. Se calhar você nunca refletiu neste salmo. Você tem lido, mas você nunca refletiu com profundidade neste salmo. Eu dizia que cada um de nós aqui vem de uma família diferente do outro. Fomos educados de maneiras diferentes. E às vezes nós pensamos que a educação que nós recebemos, pensamos que ela é a melhor, pensamos que fomos de facto bem educados. Eu, pelo facto de
ter crescido sem o meu pai, eu percebi muito cedo que eu não fui bem educado. Os irmãos estão a entender o que eu estou a dizer? Como eu cresci sem o meu pai, eu percebi logo, entre a mãe e o pai, quem é que é super protetora? São as mães. Isso é uma verdade. As mães são super protetoras. A mãe, o filho dela pode fazer algo de errado na rua, mas ela vai defender o filho. Ok? O filho falhou, mas ela vai... Não, meu filho não fez nada de mal. A mãe é assim. Ok? Então, eu como cresci sem o meu pai, muito cedo eu entendi que eu tenho problemas educacionais. Eu muito cedo entendi que não, eu estou mal. Aleluia. Porque eu cresci com um amigo que, pela graça de Deus, hoje é pastor também, na África do Sul. Pastor, até a pessoa que me levou à igreja, pastor Félix II. E eu via a maneira como o pai dele, como o pai e a mãe educavam os filhos. Então eu adotei o pai dele também como meu pai. E eu cresci muito próximo daquela família. Porque eu muito cedo entendi mesmo, irmão, sabe? Que eu estava mesmo mal, estava entulhado, como diz o ancião Lentino. Aleluia. Então, às vezes também, sabe, amados, você cresce e você se convence que você está bem, que você foi bem educado, mas não. Você às vezes tem que estar também diante de outras famílias para você perceber que não, afinal, eu preciso melhorar aqui, preciso melhorar ali, preciso melhorar ali. Aleluia. E o salmista traz aqui uma reflexão muito profunda, que eu gostei. Ele diz assim, né, em outras traduções diz que se o Senhor não edificar, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Ok? E aqui, na minha tradução King James, ela diz que, a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Presta atenção, aqui casa, oikos, no grego de oikia, literalmente significa uma residência. Mas essa palavra oikos ou oikias também aponta para o lar, aponta para a família. Então, Deus está a dizer assim, se não for Deus a edificar a tua família, você vai construir em vão. Você vai pensar que estás a construir bem, afinal estás a construir mal. Por isso é que eu dou graças a Deus, porque me converti muito cedo. E por causa disso, então, eu tive a graça também de aprender com famílias de pastores. Cresci com amigos, filhos de pastores. E eu, conforme eu já disse, por reconhecer que eu estava mesmo mal, estava entulhado, eu ficava muito atento ver a maneira como os outros estavam a ser instruídos pelos seus pais. E o salmista diz que, na parte B do versículo, ele diz o quê? Ele diz, se o Senhor não proteger a tua casa, a tua família, então, em vão vai ser você acordar de madrugada. Isso quer dizer o quê? Muitos pais até acordam de madrugada. Isso aponta para o quê, pastor? Isso aponta para pais que tudo fazem para proteger os seus filhos. Só que você está fazendo de modo errado, de maneira errada. Você tem que aprender a maneira certa de como cuidar da tua casa. Aleluia. A maneira certa de como cuidar dos seus filhos. E eu quero chamar a tua atenção para te dizer assim, olha, há pais que pensam que os filhos são propriedade deles. Há pais que pensam que os filhos são propriedade deles. Há pais que não aprenderam que nós geramos os filhos para entregarmos à sociedade. Por isso eu também tenho defendido que quando você fica a lamentar que o mundo está mal, a sociedade está mal, você também tem culpa nisso. Por quê, pastor? Porque as pessoas
que vão para a sociedade saem aonde? Das nossas casas, das famílias. Amém? Logo estamos a dizer o quê? Estamos a dizer que se você educar bem os teus filhos, você vai entregar para a igreja e a sociedade, você vai entregar boas pessoas. Você vai entregar pessoas que não vão criar distúrbio, que não vão criar problema. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas se você não educar bem os teus filhos, então vamos ver o que estamos a ver hoje no mundo, que estamos a ver na sociedade. Muitos pais ainda não entenderam que os filhos que nós geramos devem ser entregues para servirem, primeiro, a família, para servirem a igreja e para servirem a sociedade. Eu fico às vezes triste quando eu vejo, por exemplo, você está na igreja, mas os teus filhos não estão. Já é um primeiro erro. Segundo, eu às vezes fico triste ao ver você pai, você mãe, está na igreja, às vezes você até serve, está nas filhas de Sara, está nos papais, nos filhos de Abraão, está no protocolo. Mas a minha pergunta, os teus filhos fazem o que na igreja? Quando os teus filhos não fazem nada na igreja, você já está a mostrar que você é um péssimo pai. Quando os teus filhos não fazem nada na igreja, você já está a mostrar que você é uma péssima mãe. Você não sabe educar. Por quê, pastor? Por quê? Porque quando você gera filhos, você está a gerar filhos primeiro para servirem a tua família, a tua casa, o teu lar. Você está a gerar filho para servirem a igreja, ok? Você está a gerar filho para servirem a sociedade. Aleluia. Agora, existem muitos pais que eles simplesmente geraram filhos para entregar à sociedade. Não. Os filhos devem ser entregues à família, primeiro. Os filhos devem ser entregues à igreja. E segundo, devem ser entregues a quê? À sociedade. Agora, para aí comigo e reflita um pouquinho. Os teus filhos fazem o quê na igreja? Os teus filhos fazem o quê? Os meus filhos ainda são pequenos. O que diz a Bíblia em Provérbios 22:6? Instrui a criança no caminho que deve andar, que é o caminho do Senhor, para que quando ele envelhecer, jamais se desviará dele. Aleluia. Por isso é que no mundo dizem o quê? É de pequeno que se faz o quê? Você está esperando o teu filho crescer para ficar bandido, depois trazer motivo de oração no pastor? Você está esperando o teu filho crescer para ficar agressivo, para ficar delinquente, e depois vem aqui, pastor, o meu filho, lhe meter na oração? Não, irmão, eu não estou aqui para isso. Desculpa. Não estou aqui para isso. Se você não está a entender a palavra de Deus, o problema é teu. Aleluia. Amém? Você tem que entender isso. Por isso é que, irmão, a melhor educação é a educação cristã. Aleluia. É a educação cristã, meus amados. Pai que não se preocupa, por isso eu estou sempre a vos aconselhar, estou sempre a vos dizer. Mostra o caminho da universidade ao teu filho, mas também lhe mostra o caminho de Deus, o caminho da igreja. Ok? Porque, pastor, hoje estamos a ver muitas pessoas, até são ministro nesse país, mas é gay. Estamos a ver muitas pessoas hoje, até são ministras nesse país, são lésbicas. Não brinca com as coisas. Não brinca. Hoje muitos só estão preocupados em mandar o filho estudar em Portugal. Ele vai bem, vai homem, quando voltar. Estudou. Mas porque você falhou na educação. Aleluia. Então, queridos, é necessário. Esse salmo nos chama muita atenção. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que estão a edificar. Quer dizer, se não for Deus a edificar a tua casa, você está a trabalhar em vão. Se não for Deus a guardar, a proteger os teus filhos, você pode fazer tudo. Olha, eu costumo dizer assim, irmãos. Hoje, nas empresas tem guarda, mas o guarda, quando chega a 0 hora, também dorme. Aleluia. Porque, irmão, nós não fomos feitos, a noite foi feita para dormir.
Você como pai pode fazer tudo para proteger os teus filhos. Não estás a fazer nada. Se não for Deus a proteger, irmão, não estás a fazer absolutamente nada. Então você tem que despertar. Você tem que entender que afinal o que você tem que fazer é deixar que Deus seja o quê? Seja o edificador e o protetor da tua casa, da tua família. Aleluia. Quando os pais são super protetores, o que é que vai acontecer? Quais são as consequências que podem vir quando os pais são super protetores, quando os pais não entenderam que quem protege é Deus? Primeiro, o filho se torna medroso. Eu disse o quê? As consequências da superproteção, o que acontece? O filho se torna quê? Medroso. Filhos que têm medo de tudo. Têm medo da vida, têm medo dos desafios. Filhos que não conseguem viver distante dos pais. Filhos que não conseguem. Quer dizer, você se lhe pegar e lhe mandar só para estudar em Luanda, tem medo. A própria mãe também tem medo. Aleluia. Em 86, 87, eu estava para estudar em Cuba. Minha mãe é que disse, não, meu filho estudar aonde? Em Cuba. Eu nunca fui em Cuba, não conheço em Cuba. Meu filho, não pode. Assim não fui, os outros foram. Ok? Porque super quê? Proteção. Super proteção. Eu não estou a dizer que os pais devem ser libertinos. Não é isso que eu estou a dizer. Mas quando os pais são super protegidos, quando os filhos são super protegidos, quando os pais são super protetores, os filhos se tornam medrosos. Os filhos, quer dizer, eles não conseguem enfrentar os desafios da vida. Hoje eu falava isso há tempos também aqui na igreja. Eu estava a dizer assim, irmão, eu tenho medo dessa geração que vem aí. Eu tenho medo dessa geração. Por quê, pastor? Eu quando saí de Luanda para aqui, eu não sabia onde eu estava a ir. Eu quando subi no avião, eu só estava a dizer, se esse avião não aterrar no Lubango, estou frito. Ok? Eu não sabia onde estava a ir. Primeiro. Segundo, eu só ouvia falar por meio de amigos, por meio de irmãos da igreja que falavam, olha, no Lubango tem o Instituto Médio Agrário do Chivinguiro, e uns diziam, olha, lá tem muitas escolas boas, escolas técnicas, lá tem lares para estudantes e não sei o quê. E eu disse, eu mesmo vou se jogar só, vou lá, vou ficar mesmo no lar, vou sofrer. Hoje os nossos filhos aceitam fazer isso. Os nossos filhos aceitam fazer isso. Você vai ficar aonde? Não, olha, você agora vai viver no Ambo. E já falei lá com alguém. Vamos alugar uma casa. Eles têm medo. Tem medo. Eu não sei como é que vai ser lá. Eu não estou acostumado. Por quê? Porque os nossos filhos, tudo o pai é que tem que lidar. Eu falava há tempos, irmão. Ainda pequeno, eu comecei, eu criava pomba para reproduzir e vender. Eu criava cães para reproduzir e vender. Eu criava peixinho para reproduzir e vender com pouca idade. Hoje os nossos filhos até querem, o pai é que tem que lhe dar dinheiro para comprar saldo. Filhos super protegidos. Até saldo de 500, papá, não tem um saldo. Quer dizer, tudo. Não tem a iniciativa de nada. Porque, mas quem é o culpado disso tudo, irmão? São mesmo os pais. Aleluia. Sim. Filhos que não conseguem ficar muito tempo ausentes do pai. Filhos que não conseguem ficar muito tempo fora do pai. Filhos que não conseguem trabalhar distante dos pais. Filhos que não conseguem. Por quê? Filhos super protegidos. O pai tudo faz. Quando você está fazendo isso, você pensa que você está a ajudar, estás a estragar o teu filho. Ele vai se tornar tão frágil.
Ele vai se tornar tão medroso. Está a ver aqueles filhos que não conseguem dormir? Até, quer dizer, até é mesmo em casa. Está no quarto. Barata, só mesmo barata. Já está. Mamã. Filhos super protegidos se tornam medrosos. Até barata. Começam a ver coisa onde não existe. Eu estou a sentir tipo uma coisa que passou. Não passou nada. Aleluia. Não está sentindo, não passou nada. É só mesmo que medo. Filhos que não conseguem, quer dizer, tudo se tornaram medrosos. Por quê? Porque eles são super protegidos. A segunda consequência que pode acontecer com os filhos super protegidos é o que, pastor? É que os filhos super protegidos, eles se tornam tão frágil, mas tão frágil mesmo, tão frágil, que, quer dizer, a vida dele tudo gira em torno do pai e da mãe. Está a ver aqueles filhos que mas tudo para fazer, primeiro tem que consultar o pai ou a mãe dele. Já casou então? Até para comprar terreno, antes de levar a mulher dele lá, primeiro dê a mãe dele: mamãe, eu trouxe aqui para você ver esse terreno. Você já casou? Aleluia. Os irmãos estão a entender? Filhos super protegidos, eles se tornam bastante frágeis. Eles se tornam, o que, pastor? Eles se tornam tão frágeis ao ponto de, quer dizer, tudo que ele faz... Que está a trabalhar, vão lhe transferir no Namib. Tem que ainda ir perguntar para o pai dele: papá, o serviço do Senhor é uma proposta para ir trabalhar no Namib, posso aceitar? Aleluia. Quando eu passo para os meus filhos, eu sempre lhes digo: vocês não podem viver todos no mesmo lugar. Estão a crescer, um vai viver no Amo, outro vai viver em Benguela, outro vai viver em Luanda. Vocês têm que se espalhar. Por quê? Por um motivo também muito simples. Quando vocês, irmãos, ficam todos no mesmo sítio, a inveja começa. O pai mesmo, a mãe vos educou mesmo bem, mas por causa dos casamentos. Está vendo? Nos casamentos é assim. Vocês crescem mesmo bem, mas depois o teu irmão fica já te dizer: você também assusta muito com a tua mulher. O outro vem já: você também, está vendo? Os problemas começam. Você não pode prosperar um pouquinho mais que o teu irmão, os problemas já começam. Ele se dá aquele otário, ele se dá aquele não sei o quê. Então, para evitar essas coisas, você está a crescer, já atingiu uma certa idade, vai. Aleluia, vai. Mas quando os filhos são super protegidos, a super proteção faz os filhos se tornarem bastante frágil. Sim, frágil. Eles não aceitam ficar distante dos seus pais. Eles não aceitam se transferir. Eles tudo o que fazem tem que pedir ainda a opinião, se posso aceitar, se não posso, quando na verdade ele já cresceu. Mas isso acontece por quê? Porque os pais é que criam essas coisas. Os pais fazem tudo para os filhos se tornarem dependentes deles. Os filhos têm que ser, na verdade, independentes. Louvado seja o nome do Senhor. Ponto número 3. A terceira consequência de filhos super protegidos. O que é que acontece, pastor? Os filhos super protegidos, eles se tornam tão dependentes dos pais. Eles se tornam tão dependentes da mãe. Se tornam tão dependentes do pai. Ao ponto de que, quer dizer, tudo que ele faz, tudo, mas é tudo mesmo, tudo. Quer dizer, até para... Tá vendo, irmão? Quer dizer... Para comprar alguma coisa para meter na casa dele, tem que primeiro ir ter com a mãe. Estou a pensar em comprar um plasma, o que é que me aconselhas? Não, as mães que fazem isso não estão aqui, né? Não estão aqui. Aleluia. Quer dizer, tudo que ele compra, a mãe dele tem que saber que ele que comprou. E vai comprar sobre permissão da mãe dele. Se a mãe dizer: não compra ainda, você também está dando muito mimo na tua mulher, deixa mesmo assim, ficarem mesmo sem televisão. E ele obedece porque a minha mãe falou. São filhos super protegidos.
Filhos super protegidos. Quero pintar até para pintar a casa dele. Tem que ir perguntar na mamãe. Mamãe, estou a pensar, quero dar um novo visual na minha casa. Quero pintar a casa. Por quê? Porque se a mãe passar na casa dele e encontrou que pintou, vai lhe perguntar: você então esse dinheiro que pintaram a casa tiraram aonde? Aleluia. Aleluia. Filhos que se tornam dependentes completamente dos pais. Filhos, quando se tornam dependentes, depois dá muitos problemas. Dá muitos problemas. Por quê, pastor? Porque, sabe, nenhuma mulher casa para depender da sogra. Não. Por isso é que algumas mulheres não gostam de ter sogra. Gostam de encontrar maridos que são órfãos de mãe. Né? Porque as mães criam muitos problemas. Aleluia. Criam muitos problemas. Quer dizer, ela casou, mas não se sente a dona do marido. Ela casou, mas não se sente a dona do lar. Estás a ver? Quer dizer, imagina aquelas mães que o filho casa, né? Ele tem que levar já 2 ou 3 irmãs para irem viver com ele. Depois o que é que vai acontecer? É luta entre o sobrinho que quer controlar o canal do Panda e a tia que quer meter Zap novela. A dona de casa quer que o filho dela assiste Panda e a cunhada quer assistir Zap novela. Confusão. Aleluia. Os filhos super protegidos, eles têm sempre alguém que controla todo o movimento da casa e leva o relatório na sogra. Agora lhe compraram um sapato. Agora lhe compraram um cabelo brasileiro. Agora, por quê? Porque são filhos super protegidos. Tem que dar relatório de tudo. Tem que dar relatório. Olha, eu costumo dizer, as mães não podem competir com as noras. Não. Cada uma tem a sua posição. Você, mãe, quando quer competir com a nora, você está a sair da tua posição, você está a se desqualificar. Aleluia. Você também, nora, quando quer também competir com a sogra, também você está a mostrar que você não sabe estar, você não tem maturidade. Mas às vezes temos que dizer aqui, há coisas que cansam, é verdade. Está vendo, irmãos? Há coisas que cansam. Você casou, está na tua casa, mas você não fica à vontade como dona da casa. Aleluia. Filhos super protegidos. As mães estão sempre na casa dos filhos. A nora quer ficar ainda de tchuna para fazer engordar os olhos do marido dela. Não pode, porque a mamã sogra está toda hora. Não pode. Deixa o casal ficar à vontade. Aleluia. Amém. Aleluia. Oh, depois os problemas começam. Depois, quer dizer, a nora que devia te olhar como mãe começa a criar um sentimento porque também, mas a tua mãe então é como? Também você tem tua irmã, não sei quem é, mas não vai lá porque só vem aqui. Aleluia. Aleluia. Isso tem consequência, minhas irmãs. Hein? Temos que ter cuidado de como educar os nossos filhos. Louvado seja Deus. Ponto número 4. Consequência da superproteção é o quê? Os filhos se tornam dominados pelos pais. Hein? São os pais que quer dizer, nunca deixam o filho ser feliz. Nunca deixam o filho assumir a sua posição na vida. Os pais superprotetores, eles querem sempre interferir no lar. Querem sempre interferir nas decisões dos filhos. Querem sempre interferir. Quer dizer, aquilo que eu disse, né? Irmão, nós todos viemos de uma família, de um lar. Fomos educados. O meu pai, a minha mãe não pode pensar que a educação que ela me deu é a melhor. Não. Estamos a entender? Hein, amados? Por exemplo, deixa eu falar isso aqui.
Eu, às vezes, imagina eu que cresci, eu sou o único rapaz da minha mãe, nós temos diferença de 10 anos com a minha irmã que me segue. Imagina, eu cresci num ambiente de muito mimo. Minha mãe não me deixava fazer absolutamente nada. Você está a entender? Ok? Mas agora, eu não posso pensar que assim a minha mãe me educou bem. Quando eu casar, ok, eu não posso pensar, a minha mãe não pode pensar que não, o meu filho casou, quer dizer, a mulher dele tem que ficar tipo escrava. Não. E você, mãe, se me encontrar, eu também estou ali, meti o meu filho nas costas, estou lá, ali, naná. Isso não é problema. Estamos a entender? Mas quando os filhos são super protegidos, o que é que vai acontecer? A mãe vai pensar que a forma como ela educou o filho dela é a maneira de ouro. Quer dizer, a nora está a estragar o meu filho. O meu filho lhe encontrei na cozinha, também está a cozinhar. A minha pergunta é, o homem não pode cozinhar? Oh, irmãos. O homem pode cozinhar, qual é o problema? Mas o que acontece? Quando os filhos são super protegidos, a mãe chega já em casa e começa já, essas mulheres de agora, não sei o quê. Não, deixa só eles viverem do jeito deles. Ok? Deixa viver do jeito deles, irmão. Se eles são felizes assim, deixa eles viverem do jeito deles. Você quer então, não, mas é que o meu filho, quer dizer, o problema é que as mães gostam que os filhos, tá vendo, né? Ele é que tem que pisar na mulher, ele é que tem que não sei o quê, nada disso. Se você te pisaram no teu marido, o problema é teu. Aleluia. Porque tem mães assim, ela sofreu, lhe pisaram, quer também que agora que o filho dela casou, tem que pisar na nora. Não, não é assim, louvado seja o nome do Senhor. Então quando ela vai na casa do filho e começa a ver já aí uns movimentos que não, quer dizer, ela acha que ser movimento estranho. Não é nada estranho. Essa tua mulher não tem respeito. Quando eu chego, la encontro mesmo mal vestida. Oh, minha irmã. Os casais mesmo quando casaram agora, a mulher tem que se vestir mesmo mal para o marido dela. Isso não é problema. Aleluia. Tem que... Agora se for na rua, você vai dizer nessa tua mulher, mas na casa dela, deixa mesmo ela. Aleluia. Se meteu só top, meteu só um calçãozinho, não está mal vestida. Não, está na casa dela, com o marido dela. Oh, meu Deus do céu. Então essas coisas ela vai esconder no marido dela? Ou você que apareceu no momento errado? Os outros queriam ficar à vontade. Aleluia. Aleluia. A superproteção é perigoso. Aleluia. Sim, os pais vão querer dominar. Nunca deixam os filhos serem felizes. Irmãos? Eu converso muito com os meus filhos. Eu sempre lhes digo, olha, vocês metem já nas vossas cabeças que enquanto vocês ainda são jovens, escolhem bem. Aleluia. Sim, escolhem bem. Eles já sabem, eu converso muito com eles, eu sempre lhes falo, olha, mulher, escolhe-se assim. Eu converso muito com os meus filhos, com os rapazes. Agora, se ele um dia não me ouvir, não vai dizer que o papai não me falou. Ok? Então, se ele próprio não ouvir, ele vai aguentar com as consequências, porque eu não vou se meter nisso. Eu não se meto nessas coisas. Você escolheste e acabou. Amém? Porque você que escolheu. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, querer se meter porque não, mas não devia e não sei o que. Não, você tem que se meter antes. Aleluia. Você quando vê já que não, essa menina aqui não está bom, você lhe fala já antes. Não é depois. Não cria situações, não. Não cria situações no lar. Os pais super protegidos, sabe? Eles não colocam limite nos filhos. Os filhos fazem aquilo que querem. Quer dizer, eles não colocam limite.
Porque eles acham que não, é modernidade. Não, não é nada modernidade. Você que tem problema de não colocar o quê? Limites. Quantas vezes nós vemos filhos que não têm limites? Quantas vezes nós vemos filhos que não têm limites? Quantas vezes, quantas famílias você entra e você vai encontrar o filho, 0 hora, 2 da madrugada, está em frente da televisão a assistir. Os irmãos sabiam que quando uma criança se vicia a assistir, até quando vai dormir, ela não consegue apanhar um sono tranquilo. Está a dormir, está a sonhar com um panda. Está a dormir, está a brincar com um panda. Em vez de acordar revigorado, acorda cansada. Por quê? Porque não tem limites. Todos cansados. Os pais têm que colocar limite. Mas quando você é super protegido, você não vai colocar, super protetor, você não vai colocar limite. Os filhos vão fazer o que querem. Sabe? Não, porque os miúdos vão passar o fim de semana na mamã. Opa, não tem nenhum problema. Mas não pode ser exagerado. Fim de semana na mamã. Outro fim de semana de novo na mamã. Outro fim de semana de novo na mamã. Quer dizer, se o marido falar, não, é porque é na minha mãe. Não é nada disso. Tem que se colocar, limites. Agora, tem casas, irmão, é tudo uma desordem. É tudo uma desordem, não tem limite. A voz do pai não se faz ouvir. Não, irmão. Pode ser na tua sogra, mas não pode ser também já toda hora as crianças na casa da sogra. Não. Como se na tua casa tivesse pico, que as pessoas não ficam à vontade, só ficam à vontade na vovó. Não. Aleluia. Amém. Não, tem que haver limite. Os pais têm que colocar limite. Aleluia. Eu disse, os pais não podem ser superprotetores. Não, queridos. Querer deixar que as crianças fazem tudo o que lhes apetece, tudo o que eles querem. Uma vez eu falei aqui, há casas que, quer dizer, o Antônio chegou da escola às 10, cozinha a comida dele. A Joaquina vai chegar às 12, cozinha a comida dela. Depois o não sei quem é o Joaquim, vai chegar às 18, cozinha a comida. Mas isso é mesmo casa, isso. Cada um come. E às vezes assim, a mãe já fez já fez a comida, já fez o almoço. Ele chega já, destapa já. Não gostou, vai na cozinha, pega numas batatas, tá fritar, pega não sei o quê. Mas eu pergunto, isso é mesmo lar, isso? Porque não tem limite, bar aberto. Não pode, os pais têm que colocar limite. Eu não quero comer arroz. E queres comer o quê? Você também já manda? Eu, como sofri muito, os meus filhos mesmo têm que ficar mesmo à vontade. Come mesmo, você quer comer o quê? Não sei o quê. Tem que ter limite. Os pais têm que colocar limite. Queremos ir, papá, queremos ir passar o fim de semana na vovó. Ok, hoje é sexta-feira, vocês estão a ir. Ok, domingo de tarde estão de volta. Os filhos não podem se mandar, não. Os filhos não podem mandar nos pais. Não, é que às vezes já também quem está ligado já está ali, vovó. Não, pai, os miúdos vão ficar só aqui mais até na quarta-feira. Mas nós não conversamos assim. Os filhos têm que respeitar a palavra do pai. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que haver limites. Mas também tem pais, irmão. Eles até nem sabem se os filhos estão em casa, se não. Tem pai que não sabe se os filhos estão em casa. Quer dizer, ele chega, não quero saber, ele só chegou, comeu, está aí dormir. Você, pai, não procura saber o fulano está onde. A fulana está onde. Então você não é o cabeça do lar. Você não é o chefe da tua casa. Mas tem pais assim também, quer dizer, eles nem sequer sabem onde é que os filhos estão. A mulher diz que vai já lhe falar, olha, a fulana então, a fulana foi passear no mano fulano, já foi ontem.
Mas é mesmo assim, quer dizer, não se pede permissão, não se conversa. Né? Ah, não, como estavas a demorar, ele disse, vai só já, depois eu vou falar no teu pai. Não, tem que haver, no lar, irmão, os filhos, tem que haver ordem, tem que haver limite. Os pais têm que saber isso, louvado seja o nome do Senhor. A figura do pai tem a responsabilidade de colocar ordem em casa, ok? Até a sociedade, né? Até a sociedade entende e respeita, aceita a figura do pai como que? A autoridade do lar. Até a sociedade aceita que o homem é a figura de liderança no lar. Louvado seja o nome do Senhor. Então os pais precisam colocar limite. Os pais precisam treinar os filhos para a vida. Os pais precisam treinar os filhos para a vida. Os irmãos sabiam que existem filhos que não podem ir na casa do tio. Existem filhos que, se for na casa do tio, vai mostrar toda a nudez do pai dele. Está vendo, né? Filhos que não gostam de tomar banho não podem ir visitar os tios. Vão te fazer envergonhar. Aleluia. Estás a duvidar? Há casas que, quer dizer, a criança quando chega de tarde tem que tomar banho todos os dias. Agora o teu filho não banha quando ele quer. Quando chega lá, assim a tia começa já a lhe reparar. Você ontem não banhou? Já está a demonstrar que os pais falharam. Aleluia. Tem criança, mas só o chulé que sai dos sapatos dele. Não pode ir ficar na casa do tio com os primos. Não pode. Não pode. Por quê, pastor? Porque os pais não têm controle dos filhos. Não acompanham os filhos. Filho está a cheirar muito suor, o pai não está nem aí. O pai não fala, o pai não repreende, o pai não sei. Queridos, há um dos meus rapazes em casa. Poxa, estávamos a sair da rádio. Lhe deixei no carro. Estou a entrar o carro abafado. Eu disse, então, ainda vamos ainda ter uma boa conversa aqui. Mas, mano, eu como então? Não, o pai tem que fazer isso. Eu lhe disse, cara, você, essa tua idade, eu te dou mesada, você não consegue comprar como então? Vê só conforme o carro, eu tenho que baixar os vidros do carro, porque está abafado com teu suor. Mas, meu amigo, como então você? Chegou em casa, começou a chorar com a mãe dele. O papai me falou, sim, tenho que te falar, como então você? Tá pensando que estamos aonde? Você um dia viaja, vai não sei aonde. Vão falar, pô, é filho do pastor. Não pode, os pais têm que pôr ordem. Desde aquele dia mudou, lhe disse um amigo, tênis, isso é tênis. De tempo em tempo lava, põe a secar. Compra pó de atleta, começa a usar. Você é moço, como então? Acabou com esse problema. Hoje, eu de tempo em tempo entro no quarto de todos. Sim. Quarto está dizendo, ok, você, vai lá arrumar o teu quarto. Arruma lá o teu quarto. Mete esse quarto em condições. É assim. Não pode porque não, quer dizer, o filho, quer dizer, a t-shirt meteu não sei aonde. Os sapatos atirou não sei aonde. As meias atirou não sei. Não. Põe, você é pai. Não fica, não, as crianças têm que ficar à vontade. Vão te fazer envergonhar, brinca só. Vão te fazer envergonhar. E pensa que as pessoas vão falar que não, esse menino, não sei o que, não toma banho. Ou esse menino cheira mal. Não, vão falar o quê? É o pai dele. Vão falar o pai dele. Aleluia. Então, meus amados,
Hein? Nós temos que saber preparar bem os nossos filhos. O filho não pode tudo que ele quer. Papá, eu agora está a sair PlayStation. Você já está aqui. Agora, não sei o que, eu quero, não sei o que da Nike. Não sei, pá. Agora, não sei o que, eu quero. Não, che. Você é patrão ou o quê? Como então? Aleluia. Não, irmão. Os filhos também têm que ouvir um não do pai e da mãe. Você não pode acostumar o teu filho tudo o que ele quer. Agora eu quero uma t-shirt do Spider-Man. Está aqui. Agora eu quero não sei o que. Agora papá está saindo não sei o que do Super-Homem. Você está aqui. Estás a lhe estragar. O dia que você não poder lhe dar, acabou. Vai mexer. Depois porque, olha só o meu azar. Olha só o meu azar. Não é azar. É você o culpado dessas brincadeiras. Ajuda os teus filhos. Prepara os teus filhos. Entrega os teus filhos à igreja. Entrega os teus filhos à sociedade. Pessoas que podem um dia trazer transformação integral. Que Deus te abençoe. Seja um pai, seja uma mãe que saiba colocar cada coisa no seu devido lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca coloca na tua cabeça que você educou o teu filho da melhor maneira. Não. Você não sabe como é que os outros educaram. Então, nós temos que reconhecer. E eu, pela graça de Deus, eu reconheci muito cedo que eu tinha muitos problemas. Tinha muitos problemas. E eu agradeço a Deus pela vida do pastor Félix, que muito me ajudou. Muito aprendi com ele. E hoje, graças a Deus, estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, as minhas filhas dizem assim: eu quero casar um homem tipo papá. Não é fácil. Não é fácil. Porque ainda quero te perguntar: você gostaria que a tua filha casasse um homem tipo você? Aleluia. Não, porque às vezes você está fazendo sofrer a filha alheia. Está a te cuidar. Quero ver na tua filha. Aleluia. Quero ver na tua filha. Então, isso, quando as minhas filhas falam isso, eu quero ter um esposo como o papá, eu começo a perceber que eu estou a fazer um bom trabalho como pai. E os erros que o meu pai cometeu, eu decidi não cometer mais. Aleluia. Amém. Prepara os teus filhos. Não faça os teus filhos te envergonharem. Não faça isso. Não faça isso. Não faça os teus filhos te criarem dificuldade. Seja, na verdade, um testemunho credível, um testemunho bom. Aleluia. Deus te abençoe. Ainda vais a tempo. Por isso é que eu disse que essa palavra é para os pais, as mães, mas também para os futuros pais, futuras mães. Para você não cometer os erros que os outros cometeram. Nós temos que fazer diferente. Essa nossa geração tem que ser uma geração diferente. Você quer fazer diferente? Você quer fazer diferente? Eu quero que você fique de pé.